Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Hoje é dia 15 de maio. Nós estamos abrindo a Janela Esportiva de hoje aqui na TV Cultura Paulista e também na Rádio Cultura M, a rádio da cidade, a rádio dos campeões da bola. E conforme falamos ontem à noite, inclusive apresentamos uma edição especial ao vivo aqui da Janela Esportiva pela TV Cultura Paulista e Rádio Cultura M, Perseu de Oliveira não é mais o técnico da Ferroviária. Ontem houve à tarde uma reunião dele com os dirigentes e se chegou a um denominador comum, a um acordo entre as partes de que o PC deveria deixar a Ferroviária. Não se sabe se vai ocupar outra função no clube, tudo indica que não, mas quanto a isso, nada está efetivamente resolvido. O que se definiu, isso é prático, isso é definitivo realmente, é que PC já não é mais o técnico da Ferroviária. E, naturalmente, o Bruno Pivetti, que era e continua sendo auxiliar, passa a ser o técnico interino, o que é uma providência perfeitamente natural no futebol. Quando sai o técnico principal, o auxiliar é quem assume as funções. E no caso do Bruno, nada mais justo, porque é técnico, trabalhou no Audax, trabalhou em várias outras equipes, e a Ferroviária tem 2 jogos pela frente no Campeonato Brasileiro, a não ser que esteja ocorrendo alguma movimentação de bastidor aí que a gente não sabe, tudo indica que nos 2 próximos jogos é ele quem deve dirigir o time da Ferroviária. Com relação ao projeto da Ferroviária, aí a coisa fica um pouco mais ampla. Ele pode ser mantido no cargo, dependendo desses 2 resultados, né? Pode ser a decisão comum entre os dirigentes da Ferroviária, lá tudo é muito cercado de segredo, né? De sigilo quase que absoluto, mas pode pintar, porque o projeto, na verdade, tem que continuar. Existe um projeto, ele tem lá a sua parte muito boa, que não há como negar isso, né? E tem os seus problemas que naturalmente deverão ser equacionados. É perfeitamente lógico, né? Não há como ser diferente de que qualquer projeto ele vai sendo adequado com o passar dos tempos. O projeto da Ferroviária estabelece conquistas a curto, a médio e longo prazo. É assim que funciona e é claro que adequações a isso tudo são vistas como peças absolutamente normais. A pergunta que fica no ar é a seguinte: ontem Novo Hamburgo e Cianorte empataram em 1-1, o Novo Hamburgo estava ganhando, o Cianorte empatou de falta já no finalzinho do jogo, né, quando o pessoal de Novo Hamburgo estava comemorando a vitória. E foi uma ducha de água gelada no pessoal do Rio Grande do Sul, nem poderia ser de outra forma. Ainda hoje o companheiro Kiko Gaeta mandou uma foto da página principal, a primeira página do jornal de Novo Hamburgo, e a manchete é mais ou menos assim: agora só por milagre. É a mesma situação da Ferroviária, porque o Novo Hamburgo chegou a 2 pontos, exatamente os 2 pontos que a Ferroviária tem até agora na sua classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas fica um sinalzinho pior para a Ferroviária. Por quê? Porque o nosso último jogo vai ser exatamente lá em Novo Hamburgo. Se ontem o Cianorte tivesse vencido, o Novo Hamburgo teria dado adeus totalmente, né, sem nenhuma chance de classificação em relação ao último jogo, quando recebe lá a Ferroviária. Mas, como empatou, tem os mesmos 2 pontos, né? Imagina, a exemplo da própria Ferroviária, que ganhando o seu próximo compromisso contra o Tubarão no final de semana, terá ele, Novo Hamburgo, alguma chance na rodada final. Só por milagre. Como também acontece em relação à Ferroviária, só por milagre. Não é tanto isso que nos preocupa. A gente está muito mais curioso em saber qual o futebol que a Ferroviária vai jogar sábado contra o Cianorte à noite na Fonte Luminosa. Será que vamos ver evolução no time? O time vai ser mais solto, mais definido? Não vai apresentar tantos erros como vinha apresentando? Essa é a pergunta que o torcedor está fazendo e, convenhamos, a própria diretoria deve lá está queimando os seus neurônios lá também com relação a isso. Haverá mudanças? Será que quem assume agora o interino,
ele vai ter outras opções, tem outras ideias quanto à forma de jogar da Ferroviária? Porque quando você é auxiliar técnico, você tem muitas vezes as suas ideias e fica na sua. Quem manda é o treinador. Você pode sugerir, ter um sim como resposta e ter um não como resposta. No caso da Ferroviária, não nos cabe julgar isso de forma nenhuma. A relação do Pivete com o PC de Oliveira. Não nos cabe julgar porque nós não temos conhecimento e nem essa proximidade. O que a gente diz, e aí também falamos isso de uma forma indiscutível, é que muitas vezes o interino, quando assume, muda muita coisa porque tem as suas ideias próprias. E eu valorizo pessoas assim, né? Porque o interino que faz a mesma coisa que não vem dando certo com o técnico principal nem merece nenhuma oportunidade. Essa é a verdade. Então a campanha da Ferroviária, os números negativos da campanha estão aí e são indiscutíveis. Com números matemáticos você não discute, não há por que discutir. Então, de repente, estamos animados, sem falar em classificação, sem falar que a gente entende quase que impossível, né? Porque não é só uma questão de chegar em segundo lugar. É exatamente chegar em segundo lugar à frente de muitos outros que hoje estão numa situação muito melhor que a Ferroviária na classificação geral dos grupos do campeonato. Mas nos motiva, né, a expectativa de ver uma Ferroviária diferente. Né? Se não para o Campeonato Brasileiro, se não der certo, como tudo indica, pelo menos para a gente ter uma visão um pouco melhor com relação ao futuro da Ferroviária, seja disputando a Copa Paulista com esse time que está aí, ou mandando todo mundo embora, ou acertando empréstimo, etc. e tal, e colocar a molecada para jogar. Então esse, quero dizer, o aspecto mais importante em relação a tudo que aconteceu ontem, que vai rolar durante a semana até o jogo contra o Cianorte no sábado à noite. Ver uma Ferroviária diferente, pelo menos diferente, melhor do que a Ferroviária que vinha jogando. Será possível? Eu acredito que sim. Entendo que esse time que está aí tem até mais condições de jogar futebol do que vem apresentando. Vamos aguardar. É sempre uma curiosidade, né? Dizem sempre aqueles que se rotulam entendidos do futebol que a queda de um técnico e a ascensão de outro sempre motiva o time a jogar, né? Alguns porque estavam insatisfeitos e outros porque acham que estão recebendo uma grande oportunidade. No sábado, vamos ver como a Ferroviária vai se comportar. Marcos Chiochini, um abraço. Um abraço, Zé, um abraço aos telespectadores da TV Cultura, aos ouvintes da Cultura AM. Hoje à tarde, uma reunião entre Bruno Pivete e o Pedro Martins, definindo já o planejamento do novo treinador para o trabalho, para o jogo contra o Cianorte e também para a partida contra o Novo Hamburgo. Essa reunião hoje à tarde, por volta das 3 horas da tarde, lá na sede do clube. Vaguinho Fiorini, um abraço. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. E meu destaque é para o Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem, no encerramento da quinta rodada, duas partidas. O Ceará, mesmo jogando em casa, foi na raça buscar um empate, perdia por 2-0 para o América. E o Botafogo, que venceu o Fluminense no Clássico Carioca. E destaque também para a Libertadores. 4 jogos hoje e o Grêmio, se vencer, e tem tudo para que isso aconteça, carimba sua vaga a outra fase, viu, Zé? Muito bem, falando da Série D aí. Série D do Campeonato Brasileiro, tivemos o empate entre Novo Hamburgo e Cianorte, resultado que leva o Cianorte a 5 pontos ganhos, o Tubarão já classificado com 12, Cianorte 5, Ferroviária e Novo Hamburgo com 2 pontos ganhos, praticamente já ali numa situação muito complicada. E o gol de empate do Cianorte, que perdia por 1-0, saiu já nos acréscimos, e foi um gol de falta, inclusive. Exatamente, Zé. Calando o torcedor de Novo Hamburgo e jogando, como você disse, um balde de água gelada na cabeça do torcedor, né? Muito bem, continua repercutindo, e é sempre assim no futebol brasileiro, a convocação da seleção brasileira pelo técnico Tite. Foi anunciada ontem, já falamos disso aqui hoje, né? Mas a repercussão continua. Muitos elogiando, muita gente criticando, não como um todo a seleção, né, Vaguinho? Não, mas algumas peças, né? O torcedor, eu sempre assim, tive a oportunidade de assistir programas, de consultar redes sociais, enfim. Então, o que a gente percebe é que, de uma forma geral, a convocação foi bem recebida, sim, sem dúvida nenhuma. Até porque, se você pegar desde que o Tite assumiu, mudou muito pouco. Muito pouco. Então, não houve surpresas, vamos assim dizer, entre aqueles que são os preferidos do rei lá na seleção.
Há sempre alguma discussão entre algum jogador que poderia ter sido chamado e não foi, e alguém que foi chamado e não deveria ter sido chamado. Quer dizer, essa é a discussão, mas ela aborda no máximo de 2 a 3, 4 jogadores. E no resto, há quase que um consenso em relação àquilo que o Tite fez. Exatamente, Zé, não passa disso, né? O Tite já tinha mais ou menos 70%, 80% da seleção já formada e todo mundo sabia quais eram os jogadores que iriam ser convocados. Um ou outro ali que o torcedor gostou, o outro não. Eu fiquei assim com uma impressão que eu não levaria o Thiago Silva para a seleção. Chorãozinho, né? E não levaria o Tyson, né? Mas são pessoas de confiança. O Tite levou várias vezes o Tyson, levou várias vezes o Thiago Silva, deu uma oportunidade para eles. Eu levaria o Gil e levaria o Luan do Grêmio. Não, interessante, a sua opinião, o Vaguinho, bate com a minha e bate também com a de muita gente, né? Tem gente que não suporta o Chorãozinho lá na seleção. Não dá, né? Thiago Silva, pelo amor de Deus, né? Não é só porque chorou, não. Porque, na verdade, é porque tecnicamente, mesmo jogando numa grande equipe da França, lá o Paris Saint-Germain, na verdade jamais convenceu. Né? Exato. E o Luan do Grêmio era uma aposta que todo mundo acreditava que o Tite ia fazer. Eu também. Então sobrou um pouco de decepção também com isso. Exatamente. E no meio de campo, Zé, tem o Fred que foi convocado e muita gente não conhece esse jogador, né? É do Shakhtar Donetsk, que é um segundo volante, canhoto, é muito bom de bola, mas eu daria uma chance também para aquele Arthur do Grêmio, viu, Zé? Que ele vem jogando muito bem, aquele moleque, é um menino ainda, mas um bom jogador. Mas o Tite levou o Fred, também é um bom jogador. Agora, Vaguinho é uma verdadeira seleção estrangeira, né? Ô Zé, só tem o Cássio. Três jogadores, o Cássio, o Fagner e o Jeromel. É uma legião estrangeira, para usar a expressão mais correta. Exatamente. Uma legião estrangeira. Dos 23 convocados, Cássio, Fagner e Gil atuam no futebol brasileiro. Só. Muito bem, nós mostramos ontem, vamos reprisar agora, né? Até porque é um assunto interessante, que a partir de agora, Wagner, a menos de um mês da Copa, 29 dias da Copa, vai ser o assunto efetivamente que vai tomar conta dos espaços esportivos aí na mídia. Nós mostramos ontem, vamos apresentar agora o momento em que o técnico Tite convocava ontem na sede da CBF, com toda aquela festa, né, político-esportiva lamentável lá na CBF, onde o presidente vive fugindo para não ser preso. Vamos então trazer de volta o técnico da seleção brasileira, o Tite, convocando os jogadores para a seleção que vai para a Rússia. Vamos ver. Respaldado, seguro e com uma expectativa muito grande, tal qual uma série de vocês, mas vamos direto. Goleiros Alisson, Roma. Cássio, Corinthians. Ederson, Manchester City. Defensores: Danilo, Manchester City. Jeromel, Grêmio. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Marcelo, Real Madrid. Marquinhos, PSG. Miranda, Inter de Milão. Fagner, Corinthians. Thiago Silva, PSG. Meio-campistas: Casemiro, Real Madrid. Fernandinho, Manchester City. Fred, Shakhtar Donetsk. Paulinho, Barcelona. Felipe Coutinho, Barcelona. Renato Augusto, Beijing. Tá boa a velocidade assim? Tá bom. William, Chelsea. Atacantes: Douglas Costa, Juventus. Firmino, Liverpool. Gabriel Jesus, City. Neymar Júnior, PSG. Tyson, Shakhtar. Será que as outras seleções, ô Vaguinho, têm também fundamentada a base de legião estrangeira? As outras? Algumas, pelo menos? Algumas pode até ser que seja, né, Zé? Espanha, por exemplo, tem dificuldade para formar uma seleção, porque a maioria lá é de fora, né? A Itália não está na Copa do Mundo, mas a Itália tinha problemas. Sim, né, então, muitos problemas. Muitos jogadores estrangeiros. A Alemanha passa por isso, a França passa por isso. É meio complicado ali, então... Você acha que se o Tite tivesse que formar uma seleção só com jogadores brasileiros para ir para a Copa,
sem a legião estrangeira, o Brasil enfrentaria muitas dificuldades? Demais. Demais. Eu acho que enfrentaria demais. Sem os jogadores lá que atuam no futebol europeu, a seleção ia ser bem fraca. Muito bem, Vaguinho, para a gente fechar sobre seleção, quantos amistosos virão por aí e quando será a apresentação do elenco na Granja Comari? A apresentação da seleção brasileira será na próxima segunda-feira, dia 21, Zé. Temos 2 amistosos marcados antes da estreia na Copa do Mundo, que será dia 17 de junho, um domingo, 3 da tarde, o Brasil jogando contra a Suíça, abertura da Copa do Mundo. Tem um amistoso contra a Croácia. Dia 3 de junho lá em Liverpool e dia 10 de junho em Viena com a Áustria. Isso. Croácia e Áustria, os amistosos antes da Copa do Mundo. Zé, e eu queria até tocar num assunto envolvendo a seleção brasileira, que o torcedor brasileiro, ele não se identifica muito com a seleção, não, Zé. Não. O torcedor brasileiro, ele gosta do seu time do coração, mas a seleção, ele assiste Copa do Mundo, claro, ele assiste os jogos da seleção brasileira, mas quando o Brasil cai fora, o brasileiro não sente muito não, viu? Na verdade, a gente já falou isso aqui, e todo mundo comenta isso nas redes sociais, nos programas aí de... O brasileiro mídia, é frio, né, com relação à seleção. Não, mas é exatamente em função de ser uma legião estrangeira. Sim. É claro que, vez ou outra, o torcedor acompanha um Bayern de Munique, um PSG jogando, né? Não há dúvida, mas que... Está muito distante, né? Isso afasta o torcedor de uma seleção se ela fosse fundamentada em jogadores que estivessem atuando aqui, com o torcedor assistindo a todo dia, todo domingo, toda quarta-feira, né? Hoje, né? Pode parecer piada, mas não é piada, é verdade mesmo. Já falamos isso aqui, vamos repetir. Uma pesquisa honesta, séria, se fosse feita, independente do Instituto, e a pergunta fosse essa: você conhece o time do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, ou você conhece mais a seleção brasileira de futebol? Não tenha dúvida, nenhuma dúvida, Vaguinho, nenhuma, que hoje um percentual altíssimo diria o seguinte: escalaria o time do Supremo Tribunal Federal e não escalaria a seleção brasileira. Agora, eu, sinceramente, como cidadão, eu acho isso ótimo. É importante, né? Agora a gente sai um pouquinho do futebol, sem sair muito, que num ano eleitoral, que num país de ponta cabeça, com essa vergonha política, esses ladrões safados, sem vergonhas, que estão aí roubando tudo no país, é muito importante, sim, que o país tenha, o povo tenha, pelo menos na sua maioria, um conhecimento da vida pública do Brasil, para impedir, na medida do possível, que esses safados continuem no poder. Então é muito importante que o povo tenha esse conhecimento sobre o que faz o executivo, o que faz o legislativo, e na verdade não fazem quase nada, e um judiciário também muito comprometido. É muito importante que o povo saiba disso no ano eleitoral, né? Para que possa se melhorar alguma coisa, que a esperança não seja jogada no lixo no dia 7 de outubro. Então é por isso que hoje uma pesquisa séria indicaria que, com relação ao futebol, que é a paixão do brasileiro, no momento, e até porque temos uma seleção fundamentada em jogadores de fora, que o torcedor não se ligue muito na seleção. Isso é claro. É visível, Zé. É visível. É isso mesmo. Muito bem. Vamos para uma matéria mais amena agora? Vamos lá. Então, na sexta-feira teve basquetebol do Campeonato Paulista Juvenil Sub-19 no Gigantão. E a Aba Fundo Esporte recebeu o Pinheiros, que é uma equipe forte, né? Tem uma base de muitos recursos e um belo trabalho também. E o Pinheiros, o Marcos Chiocchini, atropelou a equipe da Aba, mas a gente estava lá para cobrir o jogo aqui para a nossa janela esportiva. Isso mesmo, o placar 75-55. Claro que a derrota, não é uma derrota comemorada, mas é uma derrota esperada pela força do time, pelo elenco que tem o Pinheiros, uma base da seleção sub-17 de basquete, e um time já entrosado, uma estrutura muito grande. E no segundo tempo foi o que a equipe da Aba pecou. Jogou bem o primeiro tempo, soube marcar o Pinheiros. No segundo tempo cometeu vários erros e cometeu erros contra uma equipe que não poderia cometer e pagou caro no final no placar. Muito bem, quem fez a matéria? Eu estive lá com o Marcelo, pela TV e você pela Rádio Cultura. Isso. Muito bem, vamos à matéria feita pelo Marcos Chiocchini e pelo Marcelo Iafuso para ilustrar e fechar esse primeiro bloco da Janela Esportiva de hoje. Vamos ver como é que a matéria ficou, vamos lá. Pelo Campeonato Paulista Sub-19 de basquete, Aba Fundo Esporte e Pinheiros se enfrentaram nesta última sexta-feira no Gigantão.
Um teste importante para os meninos de Araraquara, que vem de uma grande vitória em São José dos Campos contra um dos favoritos ao título. Será que hoje a equipe da ABA vai desbancar mais um favorito ao título e em casa, diante do seu torcedor? Vamos acompanhar tudo agora na Janela Esportiva. Davi, jogo importante para o Pinheiros, mais um fora de casa aí nesse Paulista. Sempre, né? Todo jogo é importante para o desenvolvimento deles. Eu estou bem contente com essa nossa última semana. Nós perdemos lá em Bauru um jogo bem atípico, começamos muito mal, depois fomos buscar, mas não deu tempo de garantir a vitória. E acho que a gente aprendeu muito com ela, a gente fez uma boa conversa e bons treinos para ver se hoje a gente acerta aí o que a gente errou na última e o principal, né, cara? Continuar trabalhando essa molecada para ver se eles têm um futuro legal no basquete. Fábio, teste importante para a ABA depois de uma grande vitória lá em São José. Não, sem sombra de dúvidas. Só que a gente sabe que o objetivo nosso com relação a esse jogo é um pouco diferente, né? Como eu já disse em algumas entrevistas anteriores, essa equipe do Pinheiros é uma equipe que está num pelotão um pouco diferenciado do nosso. É um time que vai brigar por título. E a gente sabe que a nossa realidade hoje não é essa. Só que nós nos preparamos para fazer um grande jogo, porque a gente sabe que a sequência depois desse jogo ela vai ser muito importante para a gente. Então, o nosso foco total aqui hoje é fazer um bom jogo, fazer o nosso combinado, principalmente com relação à defesa. E a partir daí, do momento que a gente consiga fazer uma defesa agressiva, um ataque um pouco mais consistente, a gente começa a pensar em jogar de igual para igual contra a equipe deles, porque a gente sabe que é uma equipe muito diferenciada com relação ao que nós temos aqui em Araraquara. Mas vai ser um jogo importante para nós, aí vai ser um jogo legal. Foi de fato um jogo legal, né, Marquinhos? Mas, na verdade, a superioridade técnica do Pinheiros prevaleceu, que já era esperado, né? Basquete, geralmente, pode até acontecer uma zebra, mas não é muito fácil. E a vitória acabou sendo tranquila com o placar final aí estabelecido de 75 a 55, 20 pontos, né? E a curiosidade na campanha da ABA Fundesporte é que o time jogou 3 vezes em Araraquara e perdeu as 3 no Gigantão. E jogou 3 fora, são 6 jogos até agora, e conseguiu 2 vitórias fora de casa. Isso foi uma derrota. Quer dizer, os melhores resultados do time até agora no Paulista Juvenil Sub-19, Campeonato Paulista, a ABA obteve jogando fora do Gigantão. Perdemos aqui de Cravinhos, de Rio Claro e de Pinheiros. Fora de casa, perdemos do Paulistano, vencemos o São José, e vencemos agora o São José dos Campos, que também tem um time muito forte. E aí sim foi uma zebra na rodada, que a equipe da ABA foi lá e bateu a equipe do São José, que também está na LDB, né, que é a Liga de Desenvolvimento, um campeonato brasileiro de base. Então, fora de casa, o time está com um aproveitamento bem melhor do que em casa, né? 3 jogos e 3 derrotas aqui no Gigantão. E as imagens da partida realizada na última sexta-feira. Time que soube equilibrar o primeiro tempo, mas no segundo tempo, principalmente no terceiro quarto, a equipe desceu 3 vezes, não pontuou, a equipe do Pinheiros desceu 3 vezes, pontuou de 3 os 3 ataques, e foi abrindo vantagem. A ABA chegou a tirar a vantagem que o Pinheiros chegou a abrir por 20 pontos, e depois o Pinheiros abriu novamente 20 pontos, fechando, né, Zé? 75 a 55. Agora o time segue a sua preparação no dia 22, semana que vem, vai a Bauru enfrentar a equipe do Bauru lá no ginásio Panela de Pressão. Uma outra partida muito complicada, né? Muito difícil. O problema do basquete, no caso aí, falando da ABA, que você se referiu, dizendo que conseguiu praticamente tirar 20 pontos que o Pinheiros tinha, e aí você deixa o time adversário deslanchar de novo, Wagner, é muito difícil. Porque o desgaste, ontem aconteceu isso com o Bauru.
né? Na semifinal que perdeu para o Paulistano, lá em São Paulo. Porque você corre desesperadamente, você luta desesperadamente para tirar essa diferença, né? O desgaste físico e emocional, esse desgaste é intenso. E aí, a hora que você consegue chegar perto, você não tem forças suficientes, às vezes, para segurar essa barra e permite que o adversário, de novo, estabeleça uma vantagem razoável no placar. Aí fica quase impossível tirar. Porque deixou abrir uma boa vantagem de uma equipe qualificada, né, Zé? Uma equipe que tem qualidade, fica difícil, fica muito difícil você conseguir reverter essa situação. Às vezes acontece, mas na maioria das vezes não. Eu só quero, para não perder o fio da meada, abrir o intervalo aí para dizer que ontem Bauru teve a chance, mas o Paulistano é o finalista para decidir o título do NBB com a equipe do Mogi das Cruzes, né? Isso mesmo, a equipe do Bauru teve a chance, né, de igualar, né, a segunda final consecutiva, mas o time ficou pelo caminho, pagou caro o primeiro tempo, né, 38-23, como você disse há pouco. E no sábado, então, começa a grande final, Paulistano com a vantagem, né? Se fosse Bauru, Mogi teria a vantagem da final, do quinto jogo em casa. Paulistano passou com a melhor campanha no geral. Primeiro jogo, sábado, 14h, lá no ginásio Hugo Ramos, em Mogi, Mogi das Cruzes e Paulistano. Muito bem, voltando ao jogo da ABA, da Associação de Basquetebol Araraquara contra a equipe do Pinheiros, o pessoal trabalhou muito, fez um ótimo trabalho no pós-jogo também, que a gente mostra agora na Janela Esportiva, para fechar o segundo bloco do programa de hoje. Vamos lá. Final de jogo no Gigantão, ABA Fundesport 55, Pinheiros 75. Uma análise desse jogo aí, Davi. Eu gostei bastante, acho que quem veio assistir também deve ter gostado. Um jogo bem corrido, né, que é típico da molecada e da idade sub-19. Gostei bastante do meu time no segundo tempo, mais aguerrido, jogando mais firme e com mais disciplina tática. E acho que isso liberou um pouco mais deles poderem mostrar o potencial deles e a gente conseguir vencer mais essa. Nas primeiras colocações é importante brigar por vitórias e conquistar vitórias, principalmente fora de casa. Sem dúvida alguma. Todo jogo é importantíssimo a gente fazer os 2 pontos para que na soma lá na frente a gente possa trazer, quanto mais o playoff for em casa, melhor, né? Fábio, você já no início até comentava, né, da dificuldade que seria a partida e a vitória do Pinheiros aqui. Não, sem sombra de dúvidas. A gente sabe, como eu disse, a gente sabe da qualidade do adversário. Só que hoje foi um jogo bem diferente do que foram os outros jogos. Você tomar 75 pontos do Pinheiros não é ótimo. É ótimo. É time que vem fazendo 100 e pouco em todo mundo aí. Agora, os 55 nosso que me preocupa. E tem muito a ver com a qualidade técnica e individual dos jogadores. Hoje nós cansamos de ver situações onde a gente errava a bola livre embaixo do aro e os caras marcados faziam cesta aqui. Isso é qualidade individual. Mas o que a gente propôs com relação à defesa, nós conseguimos fazer. Ataque, nós tivemos um pouco de dificuldade devido a essa qualidade que eu falei. Mas o que mais me preocupava era a parte defensiva. Nós conseguimos fazer isso. Você tomar 75 pontos, tá ótimo. Agora nós temos que trabalhar para melhorar essa qualidade nossa individual e a gente poder ter um aproveitamento melhor no nosso ataque. E isso vai fazer a equipe crescer demais. A briga pela classificação e pelas posições da ABA não vai ser contra o Pinheiros, né? Vai ser contra as equipes do nível da ABA, de um time que está se reestruturando como a ABA nessa temporada, né, Fábio? Não, sem sombra de dúvida. Como você disse, essa reestruturação, a gente paga caro por isso, por ter ficado um ano parado aí sem jogar a categoria. A gente está começando praticamente do zero. Mas como você bem lembrou, a nossa briga não é com o Pinheiros. A nossa briga com Jundiaí, com Rio Claro, com São Caetano, com Campinas, ex-adversários, que são nossos concorrentes diretos. A gente sabe que o Pinheiros, no final do campeonato, vai estar disputando o título lá, juntamente com o Paulistano, com Palmeiras, Bauru. Mas assim, o jogo hoje está, apesar da derrota por um placar elástico aí de 20 pontos, foi um jogo muito bom para nós, principalmente defensivo. Muito bem, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho tem a Ferroviária, a saída do PC já é um assunto encerrado, né? E o time joga sábado na Fonte contra o Cianorte e temos também o jogaço de futsal de sábado à noite, entre Uniara, Fundesport e Magnus no Gigantão. Um instante só e a gente já volta aqui na Janela Esportiva da TV Cultura Paulista e da Rádio Cultura M, a nossa PRD4, um instante só.
O desafio de peso está no ar. A atenção toma conta de todas. Chegou a hora da malhação. Quais serão as surpresas e desafios que as nossas participantes enfrentarão desta vez? Torça junto com a gente. O Mexa-se Mulher reserva muitas emoções e muita diversão. O momento de emagrecer com saúde é agora. Mexa-se Mulher, toda terça-feira ao vivo às 2 da tarde, com representação às 10h30 da noite. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Liliantex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. A ABA completa 10 anos de projetos sociais. São mais de 500 crianças praticando basquetebol com acompanhamento nutricional e psicológico. E para continuar marcando estes pontos, a ABA precisa de você, empresário. Doe 3% do ICMS sem custo para a sua empresa. Informações 1634725505. Sua empresa é o apoio que faltava para estas crianças. Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Alto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade, sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Alto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. E no sábado à noite, enquanto a Ferroviária jogava com o Tubarão na Fonte, no Gigantão com um bom público, acontecia um clássico da Liga Paulista de Futsal. O jogo entre a Uniara Fundesporte e o Magnus de Sorocaba. Os campeões da bola estiveram presentes com o Mateuzinho, com o Giovanni Peroni e com o Rodrigo, né? O Michelucci, que reforçou a equipe dos campeões da bola com as imagens do espetáculo de sábado à noite no Gigantão. E a gente já vai direto para o pré-jogo de tudo aquilo que aconteceu antecedendo a partida de sábado pela Liga Paulista de Futsal no Gigantão. Vamos lá. Ginásio de Esportes Castelo Branco, palco do jogo da Liga Paulista entre Araraquara, Uniara Fundesporte e Magnus Sorocaba. A equipe de Araraquara ocupa a 11ª colocação no campeonato. Já a equipe do Magnus Sorocaba ocupa a 8ª colocação. A equipe de Araraquara, no seu último compromisso pela Liga Paulista, acabou perdendo em casa para Taubaté. Já a equipe do Magnus foi até São Paulo e também foi derrotada na última quarta-feira pela equipe da ABB.
sua expectativa para o jogo desta noite contra a equipe da Uniara Fundo Esporte de Araraquara? A expectativa é o melhor possível, né? A gente sabe que aqui vai ser um grande jogo, um excelente ginásio. E claro que a gente não vê com a equipe completa, porque vocês sabem por causa da sequência de jogos, a maratona de jogos. Mas a equipe sub-20 vieram 5, 6 jogadores do adulto. E a gente está fazendo tudo para fazer um grande jogo aqui. Tá certo. Como é que está o desempenho da equipe no campeonato? Como é que você analisa? Como eu falei, essa maratona tá quebrando um pouco a gente está tendo que mesclar jogadores. Claro que a gente sabe a qualidade do sub-20 também, mas a gente sabe que é totalmente diferente a equipe sub-20 com a equipe adulta. A gente está bem, na medida do possível a gente está bem. Ontem já tivemos um jogo pela Liga Nacional, onde perdemos, mas a gente está bem também na Liga Nacional. E na Liga Paulista acho que a gente está em quinto, sexto, mas tem muita coisa para rolar ainda, muita coisa para acontecer. E acredito que hoje a gente vai tentar fazer um bom jogo para sair com os 3 pontos e melhorar na classificação. Ô Japa, você que tem sido um dos destaques da equipe da Uniara, qual a expectativa para esse jogo contra a equipe do Magnus Sorocaba? A expectativa é a melhor possível, nossa equipe treinou firme e forte essa semana, se dedicando ao máximo e eu acho que vamos em busca dos 3 pontos. É uma equipe que exige uma forte marcação? Ah, sim, uma equipe de grande qualidade, uma das melhores do Brasil, tem um elenco super qualificado, mas vamos trabalhar forte hoje para conseguir os 3 pontos. Dá para arriscar a ousadia do goleiro Linha hoje ou não? Vamos fazer um jogo cadenciado e mais no final, se precisar, vamos fazer um gol Linha sim. Ricardinho, com essa maratona de jogos, evidentemente que alguns jogadores têm que ser poupados e vocês têm que ter um plantel suficientemente para poder atender a demanda, né? Sem dúvida, né? Eu acho que o primeiro semestre está sendo bastante desgastante para nós, né? A gente já sabia disso. Tanto é que essa semana é o 3º jogo já. A gente chegou de viagem do Paraná. Na segunda, domingo já jogamos quarta, jogamos ontem pela Liga Nacional, tem um jogo hoje, já jogamos terça, jogamos sábado, enfim. Viemos de uma sequência muito desgastante de praticamente 10 jogos em 14 dias, com Libertadores, com viagem do Paraná, acumulou muita coisa e humanamente é impossível você manter o mesmo nível de atuação, né? A gente não tem nem tempo de treinar, faz praticamente 30 dias que a gente não treina, só joga e descansa, então... A gente tem que, infelizmente, né, num espetáculo como hoje, a gente queria que tá todo mundo aqui, mas jogamos ontem, não tem como trazer todo mundo. O jogo ontem é muito desgastante, mas a gente está com uma equipe competitiva também, a gente sabe que vai ser um grande jogo, que é muito difícil, né, a gente jogar aqui e manter o nível de atuação. Então a gente trouxe uma equipe competitiva para vir aqui hoje fazer um grande jogo e tentar sair com os 3 pontos. Com certeza, tivemos uma boa semana de treino, conseguimos dar ênfase ao gol linha, que era importante, a defesa. Sabemos que alguns jogadores do Magnus são importantes, como o Pichote, então precisamos fazer uma boa marcação. Vanessa, você como torcedora assídua da equipe da Uniara Fundo Esporte, confiante no jogo de hoje? Confiante. Fala uma coisa pra gente, como é que está o crescimento da equipe tecnicamente, você que gosta de assistir os jogos? Eu acho legal que a cidade está investindo no time e como fiquei sabendo que o Falcão não vem, eu acho que a equipe de Araraquara tem mais chances para ganhar. O jogo terminou 1-1, a Uniara fez 1-0, o Magnus empatou depois. Vamos então aos melhores momentos do jogo de sábado à noite no bonito, no lindo ginásio de esportes Castelo Branco. Foi assim.
Jogo que começou equilibrado, Marquinhos, como se esperava, né? O Magnus mesmo, sem Falcão, desfalcado de alguns titulares, é uma grande equipe, é uma força do futebol de salão paulista e brasileiro, e a Uniara teve lá suas dificuldades, mas jogou muito bem. Jogou muito bem, o esquema aí do René Benassi, principalmente com a defesa mais forte. O time começou bem, chegou a fazer 1-0. O empate do Magnus foi quase que uma consequência de um time que tem também bons valores, né? Inclusive uma equipe sub-20, né? Os meninos, quando são lançados, têm um excelente aproveitamento também da equipe principal. Eu, sinceramente, acho que não foi um mau resultado, embora a Uniara tenha feito 1-0, tenha saído na frente do placar do jogo. É isso mesmo, né? A equipe do Magnus tem jogadores da seleção sub-20 no elenco, né? E o Douglas, que é o assistente técnico do Ricardinho, é o técnico da seleção sub-20, sabe da qualidade dos jogadores que tem no elenco, jogadores que o Magnus contratou para ter também de base, para fazer a troca, como o Ricardinho disse, para o Giovani, aí, nessa maratona de 14 jogos, né, 14 dias e 10 jogos. Isso aí é humanamente impossível você manter um time titular numa loucura como essa. E o pessoal aí veio com o sub-20 e o primeiro tempo o destaque foi o goleiro Japa, que também não é nenhuma novidade. Ele que é um grande goleiro, uma grande aquisição da Uniara já desde a temporada passada, vem realizando uma grande temporada. E no segundo tempo, depois veio o gol da Uniara, o Fudil fez 1-0 e depois o Leozinho acabou empatando para o time do Magnus os gols no segundo tempo. E a Uniara, como você disse, teve a chance de vencer, mas o Magnus também, mesmo com vários atletas do sub-20, tem um elenco de muita qualidade. Muito bem. Próximo jogo da Uniara, é claro que continuamos mostrando as imagens da partida de sábado. Qual é o próximo compromisso? O próximo jogo da Uniara na Liga Paulista vai ser agora em Hortolândia, no dia 19 dessa semana já. Dia 19 de maio, 8h15 da noite, em Hortolândia, contra a equipe de Hortolândia. O próximo jogo em casa, no dia 25, contra Indaiatuba. E se perdeu um pênalti lá, né? Bateu na trave, o chute do Pichote. O Pichote chutou na trave. Ele que é um grande destaque do time de Sorocaba. Ele é jogador já com passagem pela seleção, várias conquistas pela seleção brasileira de futebol de salão. E era um dos experientes presentes nesse último sábado aqui no Gigantão, na partida contra a equipe da Uniara, Zé. Tá certo. Acabou, Vaguinho, sendo um placar justo de 1-1, né? É um bom resultado para um time que disputa pela segunda vez a Liga. Veio o Magnus, infelizmente o Falcão não pôde vir, né? Foi uma ausência muito sentida pela torcida. O ano passado esteve o Corinthians aqui, hoje o time de Sorocaba. E na verdade, mesmo sem o Falcão e alguns jogadores de seleção, o time do Magnus é muito forte, né, Zé? Tem uma categoria de base, sub-20 aí, molecada, jogando muito bem. Então, eu acho que o time da Uniara fez um grande jogo e foi um grande resultado. Tá certo, e a gente já mostrou o gol marcado pelo Fundil, né? Foi 1-0 Uniara nessa altura do jogo e depois o empate da equipe de Sorocaba. Isso mesmo, a Uniara fez uma jogada, na jogada do Fabião no cruzamento da direita. Esse lance aí o Fudil quase ampliou na saída ali do Luquinha, que é o goleiro também da seleção sub-20. E o Magnus Futsal empatou com o Leozinho, dando números finais. E a gente vê que mesmo antes do Magnus empatar o jogo, o Japa também evitou ali o pior. Porque no primeiro tempo já era para o Magnus ter vencido o jogo por tanto de defesa que a gente viu aí do goleiro da Uniara. Tá certo. Muito bem, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Vamos fechar então o bloco aí do futsal, né? Reportando, trazendo essas imagens e analisando o empate de Uniara e Magnus 1-1. A gente vai para o bloco final, porque temos aí alguns registros da Ferroviária que serão feitos aqui dentro da nossa janela esportiva de hoje. Vamos, portanto, para o intervalo e o assunto em seguida será Ferroviária com os campeões da bola. É um instante só. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. É saboroso, inigualável, delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual.
dia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Suco Prats é da fruta para o copo. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335 9888. Boletim da Ferroviária. Apoio cultural. Dor muscular? Não sofra com isso. Aplique Doutor Sport Ice. Alívio rápido e efetivo. É isso mesmo, hein? Dor muscular? Não sofra com isso. O Doutor Sport Ice age rápido, aliviando a sua dor muscular. Graças a uma tecnologia de ultra absorção, estamos mostrando o produto aí na telinha, o aerosol. Dor muscular, aplica Doutor Sport, tudo fica legal e você encontra o Doutor Sport na rede Droga Vem. A Droga Vem faz bem. Droga Vem Araraquara, Américo, Matão, Itaquaritinga, em qualquer loja da rede Droga Vem você encontra esse produto excelente para dores musculares, o Doutor Sport. Vamos falar de Ferroviária, Marcos Coquini. Ferroviária que hoje tem uma reunião do novo técnico, né, o técnico interino, o Bruno Pivetti, com o Pedro Martins, lá na sede do clube, marcado para as 2h30 da tarde. Uma reunião de planejamento para o trabalho desse novo profissional à frente do comando do time principal para os 2 jogos, sábado contra o Cianorte na Fonte e no outro domingo lá em Novo Hamburgo contra a equipe do Novo Hamburgo, nesse encerramento da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai ser discutido nessa reunião e definido também aí pela diretoria e pelo novo treinador que assume a Ferroviária com a saída do PC. Muito bem, Vaguinho, com empate de 1-1 ontem entre Novo Hamburgo e Cianorte, como é que ficou a classificação do grupo aí? O Tubarão ainda líder, né, Zé? Já classificado com 12, o Cianorte é o segundo colocado com 5, Ferroviária com 2 e Novo Hamburgo com 2. Essas duas equipes, Ferroviária e Novo Hamburgo, praticamente eliminadas. Né? O resultado de ontem acho que não mexeu com muita coisa. Né? Deu um pontinho importante para a equipe do Cianorte. Né? Pontinho fora de casa. Joga em casa. Ah, não, joga aqui com a Ferroviária. Se o Cianorte vencer a Ferroviária, mata o grupo, né, Zé? É praticamente mata o grupo. Mas um ponto conquistado fora de casa para ser comemorado pelo time do Cianorte, sim. E foi no finalzinho do jogo. Finalzinho do jogo. E com 1 a menos. Com 1 a menos ainda. Com 1 a menos desde o primeiro tempo. Agora, a gente lamenta a Ferroviária não ter vencido o Novo Hamburgo aqui, né, Zé? Mas a gente vai chorar sempre. Com a Ferroviária você nunca para de chorar. Sempre, se tivesse vencido, se não tivesse perdido, se tivesse empatado. Nossa, mas isso aí é uma coisa maluca. Mas, o Vaguinho, a expectativa para domingo, conforme eu disse no editorial de abertura, fica por conta do que pode mudar na Ferroviária, né? Claro. Quando muda o técnico, é aquilo que eu falei. Eu particularmente, acredito que a torcida também, todos nós temos esperanças de que a mudança de comando implique também alterações táticas e técnicas da Ferroviária, porque o time, na verdade, não vinha jogando. Porque se não jogar com o Pivete aí também, você vai entender que o time é muito ruim. Exato. O elenco é extremamente limitado. Eu, particularmente, não acredito nisso. Insisto em dizer que esse time tem mais condições de jogar, tem mais futebol para jogar. Sábado, a gente vai começar a comprovar isso. Eu tenho a mesma opinião. A Ferroviária tem muito mais futebol para apresentar do que vinha apresentando. Agora, eu só lamento que tenha a troca do comando acontecido tarde, né, Zé? Quando a Ferroviária praticamente não tem mais chances. Mas vamos ver como é que é o comportamento do time. Com o novo treinador, mesmo que seja de maneira interina, a gente espera um equilíbrio nesse time e durante algum tempo, né, Zé? Não só faz o jogo bem por motivação e depois cai de novo de rendimento. Que haja uma constante nesse time da Ferroviária. Tá certo. O que você tem mais da Ferroviária, Marquinhos? Com o Bruno Pivetti, a preparação até sexta-feira, né, Zé? Para esse duelo contra o Cianorte e ver se o problema era do treinador mesmo ou se era o elenco. Isso vai ser provado no sábado com a bola rolando às 7 da noite na Fonte,
Luminosa. Ainda Ou os dois, né? Os dois, né? E essa semana, as atividades da Ferroviária, as categorias de base vão jogar no sábado, né? O Sub-20 vai a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo lá no Santa Cruz, o Sub-15 e 17 vão a Sertãozinho enfrentar o Sertãozinho. E o feminino que joga quinta-feira à noite na Fonte, 6h30 da tarde, quinta-feira, contra o Sport Recife, agora pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá certo, vem de um empate, aliás, vem de 2 empates com 2 vitórias praticamente garantidas, né? Isso, contra o Iranduba lá no Amazonas, lá em Manaus, vencia por 2-1 até os 46, levou empate. Vencia o Embu das Artes lá em Embu por 4-1, chegou a diminuir o time de Embu para 4-3, aos 40 minutos fez 4-3 e aos 49, 4-4. Muito bem, você tem seu destaque final aí, Vaguinho? Tem sim, Zé. Fica para o Tribunal Arbitral do Esporte, né? O TAS, que ontem prorrogou aí mais 8 meses para o Paulo Guerreiro, atacante do Flamengo. Então ele que tinha sido absolvido, né? Absolvido não, estava livre para jogar, fez 2 partidas pelo time do Flamengo. Conta desde ontem, Zé, ele só volta a atuar depois do dia 14 de janeiro do ano que vem. Fica fora do Flamengo e fora da Copa do Mundo. Agora é dúvida atuar numa situação com a faca no pescoço, né? Exato. Que hora que a guilhotina vai cair. É terrível também, né? Ou pune de uma vez, agora você libera, o cara vai jogar, de repente a guilhotina cai de novo. E o pessoal dizia que lá na Suíça o pessoal age de maneira rigorosa e agiu mesmo, né, Zé? Tá certo. E fica outro destaque para o Grêmio, que joga hoje pela Libertadores, vai à Venezuela enfrentar o Monagas. Se vencer, carimba a sua classificação. Muito bem, o meu destaque final fica para José Alberto Gonçalves, o Gaeta. Eu me referi aqui ao Kiko Gonçalves, que sempre está mandando informações para a gente, é um menino sensacional. E o Gaeta foi uma figura fantástica na política de Araraquara, no esporte de Araraquara. E ainda a cidade deve, o poder público deve uma homenagem real, justa e merecida a José Alberto Gonçalves, o Gaeta. Ele fez muito pela cidade, na política, no esporte, em todas as áreas, inclusive da benemerência, onde ele atuou. E a gente tem muitas saudades dele, do que ele fez, do legado que ele deixou. Falta o retorno, uma homenagem justa a ele que ele merece. E nós estamos aguardando. Vamos fechando a nossa janela esportiva de hoje. Vamos voltar amanhã às 11 da manhã ao vivo. Lembrando que ontem foi excepcional, mas valeu a pena. A reprise sempre vai de segunda a sexta às 8h15 da noite. Um abraço e até amanhã. Tchau, gente. Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates é da fruta para o copo.